Fala aí pessoal, meu nome é Jorge Miyashiki, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje vamos falar sobre filmes de terror que eu assisti. Foram 3, eu prometo não me prolongar muito em relação aos filmes. E 2 avisos, né? Primeiramente, gostaria de que me desculpassem por algum erro de pronúncia. E em segundo, eu vou olhar um pouquinho aqui, porque eu tenho uma cola, né? Porque eu não memorizei todos os dados, né? Principalmente em relação ao nome de atores, personagens e diretores. E colaboradores de filmes em geral. Bom, o primeiro filme que eu quero comentar se chama Sobrenatural: A Origem. Ele é um filme de 2015. O título em inglês é Insidious Chapter 3. Desta vez, ele é dirigido por Leigh Whannell. Ele foi o roteirista de Sobrenatural 1 e 2 e assume a direção no lugar de James Wan, que desta vez é apenas produtor executivo. Neste filme, Sobrenatural: A Origem, nós temos ali primeiramente, vamos situar em que época se passa. Ele se passa em meados dos anos 2000, devido às tecnologias que aparecem no filme. E ali somos apresentados a personagem chamada Stephanie, que ela é interpretada pela atriz Quinn Brenner. A Stephanie, ela é uma menina que ela vai parar na casa da Elise. Elise é aquela velhinha que aparece em Sobrenatural 1 e 2. E ela é interpretada novamente pela atriz Lin Shaye. Acho que é assim que se pronuncia, não sei, né? Então me desculpem novamente. E a Stephanie pede ajuda à velhinha, né? Que ela quer fazer um contato com o mundo dos mortos, que ela quer falar com a mãe. A Elise explica que ela não está mais fazendo esse tipo de serviço porque ela se aposentou e tal. Mas mesmo assim ela quer ouvir a história da Stephanie. A Stephanie conta lá, né, que ela perdeu a mãe recentemente, etc. A Elise fica sensibilizada e pergunta, né, a Stephanie se ela tinha feito algum contato com o mundo dos mortos, né? Por conta própria. Ela disse que sim. Mesmo assim, ela tenta fazer uma comunicação, né, com o mundo dos mortos, a Elise, né, e a Elise acaba se assustando com algo assim inusitado, né. Infelizmente, a Stephanie não consegue o seu objetivo. Ela retorna para casa um pouco frustrada, tal, e ali descobrimos que ela mora com o pai, né, que é agora viúvo, e o irmão mais novo. A história prossegue. A menina começa a ouvir sussurros, ela imagina que seja a mãe. No entanto, ela após um grave acidente de carro, ela descobre que não era a mãe que estava tentando fazer contato, mas sim um estranho ser, né, uma entidade do mal aí. E o filme vai explicando mais ou menos como é que... o filme explica como é que a menina... a luta dela, né, para se livrar dessa terrível maldição. E ao mesmo tempo que a Elise tenta superar seus traumas para voltar a ser aquela exorcista, né, entre aspas, né, que aparece em Sobrenatural 1 e 2. Na parte técnica, o filme ele mantém a qualidade assim do Sobrenatural 1 e 2, apesar de eu achar um pouquinho inferior. Ele mantém mais ou menos o clima sombrio. Eu tomei uns 2, 3 sustos e tal. Mas eu achei um bom filme no geral, porque para quem assistiu Sobrenatural 1 e 2, tem alguns easter eggs assim que aparecem no filme que fazem muito sentido para quem assistiu aos outros filmes da série. Mas independentemente de quem nunca assistiu um filme da série Sobrenatural e deseja assistir esse, vai conseguir compreender bem a história. E pelo andar da carruagem, parece que haverá outros filmes da série. E o filme ele consegue abrir bastante o leque, né, de opções. Agora, eu assisti o filme dublado, né? Eu gostei bastante da dublagem e só não gostei da dublagem da voz do menino que seria o irmão, né, da protagonista, que eu achei a voz um pouco irritante. Vamos ao filme seguinte. O filme seguinte que eu assisti se chama Exorcistas do Vaticano. Ele é um filme de 2015 e saiu com o título em inglês de The Vatican Tapes. Ele é dirigido por Mark Neveldine, que dirigiu Adrenalina 1 e 2, ambos estrelados por Jason Statham, e escrito por Chris Morgan e Christopher Borelli. Bom, como é que é o filme? O filme ele se passa nos tempos atuais e começa no Vaticano. Lá temos 2 padres discutindo algo muito importante. Um deles interpretado pelo Djimon Hounsou, que ele trabalhou com Leonardo DiCaprio naquele filme Diamantes de Sangue, né? Bom, os 2 padres estão discutindo sobre uma terrível ameaça que paira sobre a humanidade, né? Aliás, o filme começa tentando interligar assim, fatos alguns fatos, né, com ficção e etc, principalmente envolvendo o exorcismo e tal. E os 2 padres estão discutindo, principalmente porque eles receberam uma fita e nele aparece uma mocinha lá. Ela está bastante abalada.
e eles descobrem que tem alguma coisa por trás dela, assim, uma coisa muito ruim. Aí o filme volta algum tempo, né? E começa a contar a história dessa menina, né? Até aquele momento do videotape, né? A menina, ela é interpretada pela atriz Olivia Taylor-Dudley, né? Que é uma moça bem bonita, uns tetão assim, ó. Ela interpreta uma personagem chamada Angela. E o filme fala... E assim, a menina... O filme começa a narrar a história dessa menina. E descobrimos que ela tem um namorado, eles vivem juntos. E no dia, ela está fazendo aniversário, né? O namorado prepara uma festa surpresa, comparecem amigos, inclusive o pai da menina, né? Que aparentemente parece ser bastante ocupado, já que é um militar, é um coronel. E não aprova muito bem, né, o relacionamento dos dois, né? Do rapaz e da moça. Por causa de uma conduta mais conservadora e tal. Porém, durante a festa, né, a menina, enquanto vai cortar o bolo, ela acaba se machucando, né? Ela corta o dedo, assim, faz um corte bem feio no dedo. E nisso o namorado e o pai acabam levando ela para o hospital. E a partir de então começa uma série de situações esquisitas, né? A menina, ela vai mudando o comportamento dela, vai ficando cada vez mais abatida. Não se sabe se é por conta dos remédios, né? Algum efeito colateral. Entretanto, ela começa a ter algumas alucinações, pessoas começam a morrer em volta dela, até que o pessoal resolve interná-la num instituto psiquiátrico, né? E as coisas tendem a piorar ali, até que culmina na gravação da fita que os padres estavam vendo no início do filme. Tudo isso que eu contei, ele praticamente é quase 80% do filme, ou seja, é um filme bastante arrastado. Agora, falando um pouquinho da parte técnica, o filme ele tem uma fotografia bem clara, assim, não tem coisas muito sombrias, né? Os cenários são bem claros, o filme é todo explicadinho, bem nos moldes hollywoodianos, né? Então, com tanta explicação, não tem muito mistério, né? E quando o filme finalmente vai engrenar, o filme acaba. Infelizmente eu não gostei do filme, apesar de ter assistido com o áudio original, então nem sempre uma dublagem estraga o filme, né? Nesse filme ele se estraga por si só. Então eu não gostei e não indico pra vocês. O terceiro filme que eu separei aqui, assisti recentemente, se chama Corrente do Mal. Ele é um filme de 2014. O título em inglês é It Follows, e ele é escrito e dirigido por David Robert Mitchell. Pelo que eu vi, assim, é o primeiro grande filme dele, né? Ele tem poucos filmes em sua filmografia, né? Primeiro vamos situar o filme. Ele se passa nos tempos atuais também, e ele começa num bairro assim de classe média, onde temos uma menina que sai correndo pra lá e pra cá. É noite, né? E a menina sai de casa, ela corre pra rua, corre de um lado pra outro, e você não sabe o que acontece. De repente ela entra dentro de casa, ela sai, ela se despede do pai sem explicar coisa alguma, pega o carro e vai embora. Aí na cena seguinte a gente vê que ela tá na praia, assim. Ela tá bem perturbada, né, assustada, e ela liga pros pais dizendo, e começa a falar assim, o quanto os ama e tal. E na cena seguinte ela já parece morta. Aí na cena seguinte somos apresentados a protagonista do filme, que é a Jay. A personagem se chama Jay e é interpretada pela Maika Monroe. A Jay era uma menina, assim, você vê que o bairro já é bem mais pobre. A Jay tá nadando na piscina, ela usa um maiô assim bem comportado, né? Aliás, o filme todo ele brinca com esse negócio de uma coisa mais conservadora, com atitudes mais liberais e tal. Mas voltando um pouquinho, a menina então tá nadando na piscina, e tem os vizinhos dela que ficam olhando assim, né, pela cerca, né? Porque tem aquelas cercas bem típicas norte-americanas e tal. E a menina, aí a cena corta, a menina tá dentro de casa, ela já tá com uma toalha e tal. E ali somos apresentados aos demais personagens do filme, que são a irmã mais nova da Jay, e um menino e uma menina, que são amigos dela. São dois jovens, né? Você vê que aí é um filme que brinca um pouquinho com esse lado, faz homenagens aos filmes dos anos 80, porque aí nessa cena você vê que faz você tem um embate entre tecnologias, né? Porque essa amiga da Jay, né, ela tá com tipo um tablet, um leitor de livros, né, em forma de concha, ao mesmo tempo que na casa dela tem TVs de tubo, sabe? Então é o antigo e o novo, né? Aí também nessa cena temos a mãe, que você vê que ela é uma pessoa que não tem participação ativa no filme, tanto é que mal aparece o rosto dela durante o filme.
Também conhecemos outra personagem, né, que aparece no filme, que seria o namorado da Jay. E durante passeios entre os dois e tal, esse namorado e a Jay acabam tendo ali uma cena de sexozinho e tal. E enquanto a menina lá tá tagarelhando bobagens, etc., né, o rapaz, ele meio que consegue nocauteá-la, né, utilizando talvez aquele líquido que saiu pra dopar as pessoas, né, deixar ela tonta e tal. E na cena seguinte ela aparece a menina amarrada numa cadeira e o rapaz começa a explicar algumas coisas absurdas, né, falando, você tem que entender o que eu fiz por você, foi meio que pra me salvar, né, porque deu merda, né, então eu tinha que passar o que eu tenho aqui pra você. Ou seja, o rapaz passou uma maldição pra ela, uma maldição que tava perseguindo ele, e ele passou pra ela, e ele explica que o único jeito para que ela se salve seria passar a maldição para outra pessoa. Então essa maldição seria mais ou menos o que o título do filme em português meio que entrega, né? A tal da corrente, né? Porque o que é uma corrente? Você recebe uma mensagem e você passa adiante, né? E o filme mais ou menos seria isso. No caso seria uma maldição, né? Então a partir daí a menina começa a ser perseguida por uma entidade maligna e ela não sabe o que é. Falando um pouquinho da parte técnica do filme, o filme ele possui, como eu falei, né, faz essas homenagens aos filmes dos anos 80, inclusive em sua trilha sonora, que me agradou bastante. Ele tem muitos toques de teclado, né, só que uma coisa meio sombria, são poucas notas, mas melodias bem sinistras, tal. Isso eu gostei. Entretanto, o filme eu achei um pouquinho regular, assim, não me empolgou, mas também não me desagradou. Foi um filme ok, principalmente por causa da mensagem, né, que pra mim foi uma metáfora, eu diria um pouco assim moralista, né, uma metáfora moralista, mais ou menos como nos filmes de Sexta-feira 13, né. Só que a diferença entre esse Corrente do Mal e Sexta-feira 13 é que não há presença do serial killer, né. Pra quem acompanha a série Sexta-feira 13, acho que entendeu mais ou menos o que eu quis dizer aí. Se eu recomendo o filme, eu acho o filme bacana, principalmente porque ele foge dos padrões hollywoodianos, então ele não explica muita coisa, o que é bastante, que eu diria, porque passou no cinema, assisti dublado, apesar disso, né, tá no circuito comercial, então achei um pouco ousado, né, da distribuidora passar esse tipo de filme. Tem algumas cenas assim assustadoras, porém eu não tomei susto, mas como eu falei, achei um filme que tem uma qualidade boa, assim, né? Principalmente na parte técnica, mas a história foi um pouquinho regular demais, assim, pra mim. Não me desagradou, mas também não me agradou. Mas eu recomendo pra quem quer fugir um pouquinho desse padrão hollywoodiano de filmes aí. Beleza, pessoal? Então não quero mais me prolongar. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se curtiu, clica no gostei aí. Clica no gostei, desculpa. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, que de vez em quando eu posto algumas coisas opinativas. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau.